Fala, galera da peleja! E hoje Fora do Eixo é sobre o clube mais quase do Brasil, Murilo. É um clube jovem que chegou a finais importantes. Talvez se tivesse vencido todas, estivesse hoje em um outro patamar. A gente vai falar hoje do São Caetano. Quando eu morrer, eu quero que o meu caixão seja azul e vermelho, como meu coração. Sou São Caetano, orgulho do meu passado, e agora te apoiaremos, como em 2004. Em dezembro de 1989, a família Tortorello decidiu reerguer o futebol na cidade de São Caetano, na Grande São Paulo. Só que a Federação Paulista de Futebol tinha como regra somente a participação de clubes que já existiam nos últimos 3 anos. E é por isso que o clube começou com o nome Sociedade Esportiva Recreativa União Jabaquara. E quando a federação aceitou a nova candidatura do novo clube, assim mudou o nome para o que nós conhecemos hoje, Associação Desportiva São Caetano. E o São Caetano é um daqueles clubes que tem uma história meteórica de sucesso, né? Praticamente depois de só 10 anos da sua existência, do seu nascimento, ele já chega numa final de Copa João Avelange, que equivalia a um campeonato brasileiro na época. E essa participação mudaria a história do clube dali pra frente. Foram 116 times participando daquele torneio, então muito mais difícil você chegar numa final. E o São Caetano chegou na final contra o Vasco da Gama. E chegou a eliminar clubes gigantes, como o Palmeiras, Fluminense, o Grêmio. Mesmo não vencendo a final, né? O campeão foi o Vasco. Foi um feito absurdo pro São Caetano. Muito. Graças a nomes como o do Ademar, que é o maior artilheiro da história do clube, fez 68 gols pelo São Caetano. E o Jair Pisserni, que era treinador na época e que dali pra frente faria mais bons trabalhos à frente do clube. E quando a gente fala de final de João Avelange, né, o torcedor do São Caetano bate bastante na tecla de que houve um acidente em São Januário no segundo jogo, um desabamento. O jogo teria que ser recontinuado, né, ou remarcado para uma outra data. E nessa data que ele foi jogado, outros jogadores já estavam em campo, diferentes do que no jogo do desabamento. Então, o São Caetano, a torcida do São Caetano sempre levantou essa mão, dizendo que foi prejudicado por conta disso. Na época, muitos jornalistas estavam evidenciando esse desabamento, e o Eurico Miranda, que era o presidente do Vasco, considerava um sensacionalismo, principalmente por parte da Rede Globo. E aí, o que ele fez? Ele, no jogo final, exibiu de graça o logo do SBT na camisa do Vasco, sem o SBT pagar nada, só para provocar a Rede Globo, que era quem tinha o direito de transmissão da grande final. E depois dessa final, dessa situação inimaginável pro clube, muitos ali poderiam pensar que, foi sorte. Uma coisa no campeonato desse, muitos times, muitas equipes, é normal ter uma zebra assim. E chance maior de zebra, né? E um clube pra final. Mas no ano seguinte, o clube já provaria que os corneteiros estavam errados. Porque disputando o Campeonato Brasileiro, e agora com 20 clubes, o São Caetano disputou a final contra o Atlético Paranaense. Infelizmente, o clube acabou também sendo vice-campeão, mas 2 vezes seguidas, ser vice-campeão numa competição extremamente difícil como o brasileiro, não é pra todo mundo. Não, e outra, é muito normal a gente ver clubes de menor expressão mandando bem num torneio e depois de 2 meses ter que vender todo mundo, desmanchar, e foi um evento que pontual, que não se repetiria. Não, o São Caetano conseguiu manter a sua força, como você disse, no ano seguinte já chegou de novo numa final do Campeonato Brasileiro. E esse vice-campeonato, né, mostrando toda a força do São Caetano, deu também a oportunidade do clube disputar a Libertadores da América. Em 2002, após terminar em primeiro no seu grupo, eliminou a Universidade Católica do Chile, o Peñarol do Uruguai. Fala pra mim qualquer outro. E a América do México. E a América do México até chegar à grande final. Agora imagina você, torcedor do São Caetano, um caetanista. Ou até a galera que mora em São Caetano, porque no início do clube é isso, né? Quem mora na cidade vai torcer pro time da cidade. Com 13 anos de clube, chegar a 2 vice-campeonatos brasileiros e uma final de Libertadores, só que infelizmente, com aquela sina nas finais, mesmo ganhando o primeiro jogo fora de casa contra o Olímpia do Paraguai, 1-0, e foi até legal, porque acabou juntando os clubes de São Paulo, os clubes paulistas, para torcerem a favor do São Caetano. Só que no jogo da volta, né? Que foi no Pacaembu. No jogo da volta aqui no Brasil, infelizmente acabou tomando a virada de 2-1, levando o jogo até os pênaltis.
E, infelizmente, o São Caetano acabou perdendo de novo nos pênaltis. Mas em 2004, Pacheco, finalmente, esse grito que estava entalado na garganta, esse grito de campeão, sairia. E precisou chamar Muricy Ramalho. Passou uma época ali meio que sendo um papa estadual, né? Ganhou pelo Internacional Gauchão, ganhou pelo Náutico Pernambucano. Com o São Caetano não foi diferente, em 2004 o São Caetano é campeão. O fato interessante é que nesse mesmo ano o São Caetano chegaria até as quartas de finais da Libertadores da América. Então mostra uma consistência, né? Se a gente começar a pegar desde 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, é um time que está presente ali no cenário nacional e sul-americano também. E só foi cair pro Boca Juniors nas quartas de final nos pênaltis. Que é totalmente aceitável. Pô, e não era para menos, né? Porque o elenco daquela época contava com nomes que se tornariam muito relevantes dali pra frente no futebol brasileiro. O goleiro Silvio Luiz, o lateral Anderson Lima, que depois chegou a jogar no São Paulo, no Santos, no Grêmio. Marcelo Matos, que depois jogou no Corinthians, no Botafogo. O meia Marcinho, que jogou muito no São Caetano, depois foi jogar no Palmeiras. O Lúcio Flávio, ídolo do Botafogo, né? O Euler, filho do vento. O Mineiro, que depois seria campeão do mundo. O gol dele? O gol do Mundial do São Paulo em 2005, um ano depois do título paulista pelo São Caetano. Então, eram jogadores fortes, era um time consistente, a torcida foi crescendo, tinha um treinador bom atrás. São esses alguns dos motivos que fizeram o São Caetano chegar nesses anos onde chegou. Falando em jogadores do São Caetano, um deles era o zagueiro Serginho, que infelizmente em 2004, por um jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Morumbi, aos 15 do segundo tempo, acabou sofrendo uma parada cardíaca dentro do próprio campo. O jogador acabou falecendo, o que causou uma comoção nacional e principalmente na cidade de São Caetano do Sul e no mundo todo, né? Porque não era uma coisa tão comum naquela época um jogador morrer em campo trabalhando, né? E nos anos seguintes, outros exemplos surgiram. Começaram a aparecer no mundo mesmo, acendendo também essa... o holofote para essa questão, e ela começou a ser debatida e muitos jogadores, por exemplo, o Fabrício Carvalho, chegaram a parar, a pausar a carreira por conta de problemas no coração. Então começou a se investigar mais isso. O Washington também, coração de leão, quase parou a carreira por conta de um problema, acabou retornando, né? Mas começou-se a se discutir esse tema no futebol mundial. E 3 anos depois, o Azulão voltaria a disputar uma final de Campeonato Paulista, dessa vez contra o Santos. E eles foram bem, chegando até eliminar o campeão brasileiro naquela época, que era o São Paulo. Com o técnico Dorival Júnior no seu banco de reservas e 2 jogos com 2-0 para cada lado, por causa do regulamento, o Santos foi campeão e o São Caetano foi vice-campeão paulista. E mais recentemente, agora em 2017, o clube foi campeão paulista, só que da Série A2, retornando à primeira divisão do Campeonato Paulista, que é o seu lugar, né? Mesmo atualmente, sem participar de muitas finais, sem com chances de muitas glórias como já teve no passado, a torcida do São Caetano ela é fiel. Ela não tem um número enorme de torcedores, mas ela é fiel. E uma delas é muito curiosa, é a Bengala Azul, né? Mesmo sem poder pular muito, essa torcida tá quase sempre ali no estádio apoiando e trazendo um charme a mais no Anacleto Campanella, o estádio do São Caetano. E vale falar que essa torcida só entra torcedor com mais de 60 anos. Menos que isso não pode entrar. E é isso, galera. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de compartilhar ele com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, que é importante pra gente. Ativa as notificações ali em cima pra vocês não perderem vídeo nenhum. E participe das nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Deixa seu comentário o que você achou do episódio, outras sugestões. Essa foi uma sugestão do inscrito Júnior Canela, de Monte Sião, que mandou aqui pra gente. E o São Caetano era um clube que ele sempre curtia, sempre acompanhava, e a gente fez aqui o Fora do Eixo, e o próximo pode ser o seu. É isso, galera. Falou, um abraço!